Está no ar. O podcast que vai mudar a sua mentalidade. Aqui nós tratamos de negócios, de insights, de network, de família, de Deus. A gente trata de tantas coisas. Tantas coisas, tantos assuntos. Pode mudar, Arthur? Não só pode, como deve. E hoje, como tradicionalmente nós sempre trazemos aqui convidados que têm um currículo extenso, que têm um conteúdo maravilhoso a passar, hoje não podia ser diferente, né? Então hoje nós temos uma convidada maravilhosa, elegantérrima, doutora Já sou fã. Kênia, que é mentora, treinadora, advogada, delegada. Nossa. Aposentada, ela falou, hein? É. Mas a gente chega lá. Uma vez sempre, né? Pô, bom, muito prazer, doutora. Muito bem-vinda, doutora Kênia. Vamos falar um pouquinho sobre, primeiro, a sua história. Nos apresente a doutora Kênia, além de todo esse currículo extenso, mas a pessoa também, a pessoa física. Família pode mudar. Muito obrigada pelo convite, Miriam, Arthur e toda a equipe. Obrigada por estarem aí, né? Me prestigiando com esse convite. Prazer e é me nosso. recebendo na casa de vocês, tá? Muito obrigada. Uhum. Olha só, como você falou, te chamo como? Me chamo de Kênia, mas a marca foi a doutora Kênia. De onde vem essa doutora Kênia? Bem, eu sou de Minas Gerais, né? Eu sou de interior de Minas Gerais. Sotaque maravilhoso, esse sotaque mineiro. Meu sotaque mistura Minas com Rio de Janeiro. Na verdade, também o Brasil avisa, né? ama Minas, O né? sotaque, o pão de queijo não cai. É uma comida maravilhosa. Maravilhosa, resenha É toda verdade, hora. né? Ela é lindo mesmo. Amo Minas Gerais, não troco minha cidade por nada. Às vezes as pessoas falam, Kênia, você vai mudar de Minas para São Paulo? Eu falo, não, eu amo a minha liberdade geográfica, é isso que eu amo. Você pode Isso estar que eu onde gosto. quiser, a hora que quiser. Exato, Mas estamos tem nesse pra onde tempo. voltar, o refúgio que é a sua cidade. Exatamente. E a minha cidade começa a minha história, né? Então eu nasci de pais que resolveram viver de amor e ter uma vida louca. Minha mãe saiu de casa muito jovem para poder viver de amor com meu pai. E ali eles tiveram uma menina, alguns anos depois eu nasci, né? E aí eu fiquei com eles 1 ano e com 1 ano de idade a minha mãe resolve que não queria mais criar a primogênita. Pega e dá de presente pro meu avô. Eu vou falar presente porque eu acredito que eu tenha sido um presente na família, né? Um presente pros meus avós. Se eu não fui pros meus pais, eu fui pros meus avós, né? E aí a minha mãe me entrega e assim começa a minha história a partir do momento que os meus avós me acolhem para poder me criar. E eu cresci com um lar de muito amor, pessoas assim, muito honestas, de muita proteção, né? Meu avô e minha avó maternos, eles me ensinaram muito, tudo que eu sou, eu falo que eu tenho a referência no que o meu avô era, no que a minha avó era, e as minhas tias que me ajudaram a me criar também. As minhas tias mais duras, porque a gente precisa também de ter esse equilíbrio do não, do era limite. avó, né? E vó é vó, né? Isso. Eu tenho sobrinhos e a minha mãe cuida deles, já viu, é vó. É isso, eu exatamente isso, é Às vezes isso. a gente quer dar uma apertadinha assim, ai, tadinho. Mas essa poderia ser a sua história de outros tantos, Sim. porque quantos pais não criam os filhos, né, Miriam? Quantos pais têm os seus filhos e depois não querem criar ou não têm condição e se acham, não são capazes e entregam para alguém, para adoção. Vendo o melhor ali naquele momento, para aquela situação. Só que esse é um pensamento difícil da gente chegar. Quando se é criança, que você tem a sensação de que os seus pais te abandonaram, não te quiseram, parece que você realmente sofreu uma rejeição. Sim. Esse abandono, ele causa muitas dores, né? Só que eu sempre falo que tudo é escolha, porque essa é uma história muito comum, principalmente na minha geração, né? Eu tô fazendo 50 anos no mês que vem, agora em outubro, então esse meu abandono, ele poderia ter virado a dor, né? Minha. Só que dessa dor eu transformei em gratidão aos meus avós, por todo o acolhimento e tudo que eles fizeram na minha vida. Porque se eu não tivesse tido pessoas com tanto amor para me dar e me criar... A gente sente esse amor. Você fala com tanto amor, de fato, deles, que é perceptível para quem tá ouvindo. E o que seria a Kênia se eu tivesse sido criada pelos meus pais? Exatamente. Então, tudo que eu sou hoje, eu tenho uma gratidão enorme. A maneira como eles me educaram, que eles me proporcionaram. Nós não tivemos luxo, mas era tudo muito organizado pelos meus avós,
Então isso me fez ter uma visão realmente de respeito, de crescimento e principalmente quando você está nessa situação, existe um poder que a gente tem. E eu gosto de falar isso para as pessoas e principalmente aos jovens, porque na situação que a gente nasce, o maior poder é a educação. É o estudo. É verdade. E eles investiram isso em mim. Você chega nessa expansão de consciência. Porque não é todo mundo, né? O que a gente tá falando da perspectiva da situação. De como foi. Então você tem a perspectiva de gratidão, de que aconteceu como deveria acontecer pra te forjar e chegar até onde você tá hoje, como você está hoje. Exatamente. Então, mas é uma expansão de consciência, você ter essa percepção e ser grato por isso. Sim. Porque você poderia ter ido para o lado do julgamento, da dor, crítica, né? da dor, do vitimismo, de falar, meu Deus, meus pais me abandonaram, né, que é o que você mesmo mencionou. Então, ter essa percepção é muito importante. Exato. Eu acredito que isso vai, com certeza, expandir para bastante gente que está assistindo a gente aí. Na minha concepção, eu tomei a consciência de que aquilo tinha acontecido, mas que o que eu queria e o que era a minha preocupação era dar orgulho aos meus avós. Dar felicidade aos meus avós. Se a minha mãe não deu felicidade aos meus avós, eu daria. Eu daria. Então, eu sempre fui muito preocupada com os estudos e quando eu me vi com 22 anos de idade, eu já estava passando no concurso da Polícia Civil, sendo uma das delegadas de polícia mais jovens do Brasil. Não só a mais jovem. Gente, 22 anos, a gente ainda tá Primeira saindo da mulher. adolescência. 22 anos, a gente é criança. Sabe nem o que vai fazer aí Tá da na vida. juventude, tem gente que não sabe o que quer da vida com 22 anos. Eu tava passando um concurso pra ser delegada. Exatamente. Isso Eu que eu me ia te lembro. perguntar. De onde que veio, né? De onde veio essa vocação para primeiro fazer o direito, depois ir buscar esse lado, não de advogar, mas de ser delegada já tão jovem assim? Já tinha esse sonho desde criança? Da onde saiu essa inspiração? Eu acho que saiu porque a minha mãe vivia de troco de dinheiro do meu avô. A minha mãe, ela recebia ali, o meu avô pedia, Tarcísia, vai na padaria, eu me lembro disso, né? Eu criança, me lembro. Ela ia visitar a gente, eu tenho um irmão, e a minha mãe pegava o dinheiro, ia na padaria, comprava o pão, e aquele troco era com que ela ia comprar as coisas que ela precisava, que ela queria. Então ela precisava sempre ter alguém para colocar comida na casa dela com meu pai e meu irmão. Ou era o meu avô que bancava, ou era o pai do meu pai, meu avô paterno que bancava. E aquilo me incomodava, sempre me incomodou. Então, aos 15 anos de idade, eu já fazia estágio na Caixa Econômica Federal. Porque é o que eu falei, a minha força que eu tinha era o estudo. E era E eu independência sabia. também. De certa forma, querer ser independente. A primeira coisa quando a gente tá para escolher, eu sempre falo isso nas minhas palestras. Antes de você saber o que você quer, a primeira coisa, você tem que saber o que você não quer. Muito importante. Elimine aquilo que você não quer. Eu eliminei. Importantíssimo. Eu não quero dependência. Eu não quero ninguém pagando as minhas contas ou me dando dinheiro. Eu quero fazer dinheiro. Eu quero Isso é um receber pelo meu trabalho. Então, eu com os estudos, eu vi que como delegada de polícia, um concurso público que fosse, eu teria a chance de ter ali uma renda fixa mensal que me daria a estabilidade financeira que eu sempre sonhei. Então, a minha vontade de ser funcionária pública foi isso. E, como delegada de polícia, não era exatamente sonhando em ser delegada. Mas quando eu inauguro a Delegacia de Mulheres na minha cidade, aí depois, eu pensando, por que Kênia, que sempre foi tanta dedicação e querendo lutar pelas mulheres? E aí eu vou encontrar também, Arthur, uma origem na minha história. Porque nós amamos as histórias. eu também percebia, e aquilo fica no inconsciente ou no subconsciente da gente, de histórias da minha mãe, do meu avô falando para ela, separa, sai dessa vida, volta para casa. E a minha mãe não conseguia aquilo. Meu avô falando que era para não ficar com meu pai, que era para ela restabelecer a vida dela. E eu lembro da minha mãe em diversas situações que aquilo ficou armazenado dentro de mim como situações de possível violência. E que eu só fui descobrir o que era violência adulta. E eu só fui descobrir
o que era violência doméstica na carreira. E quando Porque com meu avô e minha avó não tinha. Você foi nunca soube. blindada. Eles te blindaram pra não saber. Sim. Mas de certa forma, isso não é um caso pontual. Acontece que você, às vezes, quando a pessoa tá dentro de um relacionamento abusivo, nem ela percebe os sinais, ou ignora, né? Sim. Ela tá tão blindada ali que fala assim, não tá acontecendo comigo, não vai acontecer comigo. Então, é importante, eu acho que é importante a gente voltar até nesse tema depois, mais na frente. Vamos continuar aqui na sua história, a gente volta pra delegacia da mulher. Vamos falar do seu percurso ali novinha, sendo delegada, quais os desafios que você teve. Como que foi isso? Porque é uma área predominantemente masculina. Sim. Acredito que na época, quase 100%. 99,9%. Ainda é agora, né? Antigamente era mais ainda, claro. Exato. Assim, eu tenho um pouco de lugar de fala porque eu trabalho em construção. Sim. E é predominante. Só que hoje as mulheres têm tomado mais lugar. Hoje a gente tem incorporações feitas 100% feminino. A gente tem obras sendo feitas por mulheres. Tem reforma, tem equipe de mulher que reforma, por exemplo. Que restaura. Então, é um mercado que está se abrindo. Mas eu acredito que para o seu não seja o mesmo caso. Ou não na mesma proporção. Eu acho que tem ampliado muito, porque em concursos públicos, me parece que o índice de mulheres que estão passando no concurso público tem superado, se não está igual, é superado. As mulheres estão estudando mais, é isso, né? Estão se preparando mais. Ou estão inconformadas, né? Elas assim, vamos mudar esse negócio. Isso, né? O inconformismo. E a arma que a gente tem qual é? Estudar. Exatamente. A melhor. Se a gente tem uma classe social que a sua arma é estudar, foi a isso que eu me agarrei. Quero dar alegria, orgulho aos meus avós e às minhas tias por tudo que eles fizeram por mim. Então eu abracei, peguei a gratidão, vesti a roupa de gratidão e fui com os meus estudos para poder conseguir aí ter o sucesso, né, de lograr êxito em passar no concurso público. E aí, aos 24 anos, eu chego na minha cidade como delegada de polícia de volta, porque a gente vai para a capital, outras cidades. Aos 24 eu retorno delegada de polícia na minha cidade. Imagina o orgulho dessa família. Assim, né? Mexe comigo, ó. Minha neta é delegada. minha sobrinha é delegada. Mexe comigo. A gente fala com uns amigos, só não mexe comigo porque minha amiga é advogada. Mas se tivesse amiga delegada, nossa. Muita carteirada, não? Muito. E ali eu já volto casada com o meu primogênito, Tarcísio. E que tá com 25 anos e que vai me tornar vovó mês que vem. Bem no mês do seu aniversário. Sim, olha que a previsão é no dia do meu aniversário exato, né? Nossa. Eu falei, Deus mandou pra mim, não, né, gente? Nem deve estar eufórica. Mandou de presentes pra mim. Então, eu volto pra minha cidade e ali eu começo o trabalho com a Delegacia da Mulher, né? Porque as menores delegacias não tinham isso. E ali eu abro no peito mesmo e falo, agora vai ser desse jeito, e instauro ali procedimentos de como a gente ia atender as mulheres, do que fazer, e começa uma campanha de conscientização na minha cidade, palestras em todas as escolas, e aquilo ali realmente eu me tornei muito conhecida na minha cidade, na minha região, por conta de todo esse trabalho que eu fiz, né? E aí eu busquei a origem, que foi o que você perguntou, que me trouxe essa pergunta, né, Arthur? A origem disso, eu demorei a ter consciência, gente. Isso é muito recente. Essa minha consciência de que eu lutei tanto pelas mulheres porque eu não tive tempo de lutar pela minha mãe. Porque a minha mãe faleceu aos 35 anos de idade. Super jovem. E meu pai logo depois. Então, eu não tive tempo de tirar a minha mãe de uma situação de possível violência, mesmo que psicológica, e nem de conseguir empoderá-la. Nem de conseguir falar pra ela, sai dessa vida e vai ganhar o seu dinheiro. Eu não tive esse tempo. Vem cá que eu te ajudo, de repente, né? Então, isso até me emociona realmente, porque como eu não tive tempo, eu falei, eu tenho que fazer isso. E aí eu faço hoje por onde eu passo. Era uma busca inconsciente. Você começou pra dar orgulho pros seus avós, seus tios, suas tias. Mas era uma busca inconsciente. Mas era uma busca inconsciente de você salvar sua mãe. Exato. Então eu acho que eu devia isso ao mundo e devo e devolvo dessa forma pela gratidão toda que eu tenho, né? E quantas mulheres não estão sendo... eu posso dizer que até curadas pela mentora, doutora Kênia, que teve essa consciência e que traz isso tanto para delegacia ou para advocacia ou para tudo que você atende hoje. Isso. Né?
Então essa sou eu, que eu acho que eu nem me apresentei até agora. Eu comecei, embolei e não falei. Eu sou Kênia Oliveira, mais conhecida como Doutora Kênia. Sou de Minas Gerais, delegada de polícia aposentada, palestrante, mentora, especialista em desenvolvimento humano, com foco em comportamento, liderança e resultado. E mentora de mulheres, sempre. Uau, muito maravilhoso. E Kênia, puxando ainda um pouco da sua história. Sim, claro. Realmente, nós somos frutos da nossa história, né? Do que nós passamos, vivenciamos. Sim. Mas como foi para você? Você saiu de uma situação onde muitos não têm a mesma sorte de ter esse abandono e mesmo assim ter um lar de amor. Muitos casos acabam passando por violência, porque passa por outras pessoas, às vezes é adotado por pessoas que não têm essa mesma amorosidade, e você não, foi criada num ambiente de muito amor pelos seus avós, mas vai para dá um up na sua vida, vira delegada de polícia, instaura uma delegacia da mulher e começa a pegar casos de violência e acredito que se ver um pouco nessas situações, porque geralmente essas mulheres provavelmente foram abandonadas também em algum momento, se não pelos pais, pelo marido, e acabaram caindo em outros relacionamentos que geraram violência. Como que foi esse mundo, esse choque de realidade? Sair de um lugar de amor e começar a encontrar um lugar de dor entre as mulheres e falar, eu vou cuidar dessas mulheres. Foi justamente porque eu acho que eu tenho tanto dentro de mim, né? Esse amor, essa força, essa energia, que eu falei, eu posso dividir, quanto mais eu divido e quanto mais eu me dou, mais eu recebo. Então, veja bem, eu comecei percebendo que tudo aquilo contribuía para que eu errasse menos na vida. E para que eu me mantivesse no meu caminho. Aquilo não me deixaria sair do meu foco, que foi realmente sempre abundância, prosperidade, construir minha família. Então, eu trabalhando com isso tudo, eu sempre soube, primeiramente, aquilo que eu já falei. Vamos eliminar aquilo que eu não quero. E eu tinha condição, porque eu sempre gostei de estudar comportamento humano. Mas é desde criança. Então, como hoje eu sou especialista, isso não se faz de um dia para o outro, né? Uma construção mas de 30 anos. Você teve essa facilidade de enxergar e falar, eu tenho uma oportunidade aqui, deixa eu estudar mais esse negócio. Exato, exato. Tudo contribuiu, né? Esse estudo de comportamento humano, eu venho desde o início da delegacia justamente tentando entender o que fazia aquela mulher permanecer na violência, o que fazia aquela mulher não querer e não tomar nenhuma atitude. Quais eram os medos dela como mulher, como mãe. Então, aquilo tudo eu fui acompanhando e conseguindo enfrentar o dia a dia das delegacias, né? Porque foram tantos anos, né? Milhares de mulheres que passaram por mim, fazendo sempre o meu pensamento, que era: ninguém vai assentar na minha frente na delegacia e sair da mesma forma. Ninguém. Conversa muito com o nosso logo, nosso lema. Na verdade é da Aline, que é minha mentora, a esposa do Arthur. Que nós abraçamos. E nós abraçamos. Que o lema é: ninguém passa por mim sem o mínimo de cura. É isso. Olha, é perfeito, casou mesmo. Casou bem. Impressionante. Então, gente, o que eu fiz? Todas as mulheres que procuravam, quando elas assentavam para contar, eu me obrigava a ouvir, buscar a solução jurídica, que eu ainda faço até hoje, e essa sou eu e a minha essência, mas que ela saísse de lá, é isso, com um pouquinho de cura, com uma palavra que ela levasse para casa uma esperança, ela aprendesse ali a enxergar a situação dela de outra forma e a entender que nós todos não somos o que acontece a gente, nós não somos o que nos aconteceu, mas nós somos o que nós fizemos com o que nos aconteceu. Exatamente. Então, perfeito. A mulher, ou o homem, ou aquela pessoa que for, ninguém precisa de ficar com raiz no problema. Ninguém precisa de criar ali um tronco, uma raiz forte, e ficar naquele problema e não sair dele. Você tem sim o direito de interromper. Então, eu sempre incentivei essas mulheres nunca ao divórcio, não era isso. Nunca gostei de falar, você tem que largar ele, divorciar, não é isso.
Até pra você não ter levar esse peso com você depois. Jamais, não trago mesmo. De ser a responsável pelo fim de uma família, por exemplo. Isso. Mas era interromper a violência. E trazer um diálogo, trazer uma estrutura pra família. Porque isso estava, às vezes, ao alcance dessas mulheres e muitas não conseguiam, não viam. Tinham comportamentos que não proporcionavam uma organização familiar. Então, o máximo que eu pude fazer sempre com cada pessoa que sentou à minha frente para poder trazer um pouquinho aí de esperança no coração de cada um. Foi assim. Acho que esperança é exatamente a palavra. Que tem muitas pessoas, não só mulheres, mas pessoas, homens, mulheres, que buscam, às vezes, um pouquinho de refrigério, né? Fala assim, eu preciso de um fôlego a mais. Sim, um fôlego. Né? Eu preciso de respirar, eu preciso respirar para nadar mais um pouco. E aí, esse nadar mais um pouco, quando chegava em você, essa mulher ferida, essa mulher passando por um abuso, seja psicológico, físico, enfim, é ter um pouquinho dessa esperança aí de falar, tem solução. Tem. E até hoje isso acontece. Eu tenho alguém que pode me ajudar e que vai me dizer qual é o próximo passo, por exemplo. Isso é a mentoria, né, gente? É você dar a mão pra pessoa e falar, vem aqui, vou te pôr no caminho. Só quem vai caminhar é você. Mas eu vou te mostrar o caminho. Eu vou te falar o que você tem que fazer. E se você seguir o que eu tô falando, eu tenho certeza que você vai chegar ao sucesso. Isso é a mentoria, que eu acho maravilhosa, né? A gente começa como coach, mas no coaching você não dá essa você não direciona. Você não direciona, mas na mentoria você direciona. As pessoas até perguntam qual a diferença, né, de mentoria e coaching. É isso. Gente, o coaching... Ele te faz as perguntas certas, mas você quem acha responde a resposta. É você. Isso, e você encontra a resposta em você mesmo. A mentoria, o mentor, ele te orienta. Exatamente. Essa é a diferença. E o mentor, ele te encurta, né, o caminho, porque ele te mostra onde você tem que ir. Então é muito legal. Assim, eu comecei a fazer mentoria e não parei mais. Isso, né? Eu acho que todo mundo que começa a fazer não para mais não, né? E eu quero levar essas mensagens de que a gente não é o que acontece com a gente, mas sim o que a gente faz. Assim, eu quero que a gente consiga alcançar isso ao máximo de pessoas. Nós vamos. Porque por todo o Brasil, por todo mundo, a gente tem tanta gente que sofre. Meu Deus! E só aqui, a sua voz aqui já tá falando, reverberando no Brasil inteiro e em Angola também. E que só também nos outros países que temos clientes. Portugal, eu tenho certeza que eu tenho uma família de amigos lá que ouve e espalha pra todo mundo. Sim. Estados Unidos, então Canadá. Assim, estarmos na internet e estarmos num canal como esse de podcast, a nossa voz é ouvida. A gente leva essa mensagem pra muito mais gente. Então, assim... Vamos rasgar essa mensagem sua aqui, porque certeza. Vai chegar. E eu falo o seguinte, por exemplo, um assunto que é tabu, violência sexual. E aí você vai falar assim, o que você viveu muito violência sexual, que ainda presenciou muito nas delegacias? Demais, né? Toda semana, pelo menos, eu tinha um caso horroroso. Mas sabe por que eu entendia? Porque eu fui vítima várias vezes ao longo da minha vida. Uau. Então, eu me lembro a primeira vez, e a minha tia, se ela ouvir isso, vai ser a primeira vez que ela vai estar ouvindo, Miriam. Porque eu conto nas palestras e ela não ouve isso. Ela não tá, então ela não ouve. Mas a primeira vez que eu sofri um abuso foi o pai de um médico numa clínica numa cidade próxima à minha, que enquanto a minha tia conversava sobre umas crises alérgicas que eu tinha, ele me pegou e foi mostrando, e eu tava de camisetinha e ele enfiou a mão na minha blusa. Então, veja bem, eu não posso ter vergonha hoje eu tenho essa consciência que eu não posso, Miriam, ter vergonha de falar sobre isso e enfrentar isso, porque eu não posso assumir uma vergonha que é dele. Exatamente. Você pode estar tirando outra mulher que está com vergonha, achando que ela é culpada. Exato. E aí lugar. A segunda vez que veio isso, eu tinha 18 anos, eu tinha ido num médico próximo à minha cidade, e esse médico também, ele me assediou no momento da consulta, começou a se tocar no momento da consulta comigo ali, eu saí desesperada, coloquei a roupa e saí. E ele me consultando. Então, essa segunda vez, eu me lembro que eu perguntei para algumas amigas, eu cheguei, né, eu já trabalhava, eu cheguei para uma amiga e perguntei o que eu faço, eu quero denunciar. E eu, longe de ser delegada, eu tinha 18 anos, né, tava estudando ainda direito. Tava na faculdade. E aí essa amiga virou e falou assim, olha, Kênia, se você fizer isso, vai virar contra você. Eles vão dizer que você tá querendo causar algum problema pra ele, que a mentirosa é você, retaliação. Que você, né, é uma pessoa que não presta. Jogados pra debaixo do tapete por isso, que a pessoa tem um poder aquisitivo, ou uma persona conhecida na cidade, no local. Só que você imagina, eu fiquei com isso escondido dentro de mim 20 anos.
E eu, uma pessoa esclarecida como delegada, eu ainda não tinha ainda coragem de contar isso. Como delegada e atendendo mulheres em situação de Sim, abuso. e eu não tinha coragem de levar isso para os palcos que eu fazia palestra. Aí, uns anos atrás, eu contei a primeira vez, meu marido ficou em choque. Ele estava assistindo, estava na plateia assistindo, na última cadeira. E é um assunto que ele nem comenta, assim. Isso não é assunto lá dentro de casa, mas todos dentro de casa já sabem por ouvir nas palestras, mas a gente não fica retornando nesse assunto. Hoje eu falo totalmente sem dor. Mas você imagina que a dor que tem que ser dele, a vergonha que tem que ser dele, quem carregou muitos anos fui eu. Carregou durante muitos anos. Olha o absurdo de uma coisa dessa, de eu carregar um peso que não é meu. E quantas pessoas fazem isso? Sim. Que carregam a dor e não deixam que a sua vida avance para o futuro e para aquilo que elas querem, porque carregam a dor. Porque tá escondendo, porque tá carregando a né? dor. Exato. Então eu trago isso também nas minhas mensagens, porque não basta a gratidão. Se eu tivesse carregado a dor que os meus pais me deixaram, para onde eu iria? Para lugar nenhum. Eu ia ficar parada carregando aquele peso. Então, você não pode ficar carregando a dor. Quando você tem um projeto de vida, quando você quer avançar para o seu futuro, para ter sua família, prosperidade, a sua abundância, não tem como você ficar carregando aquele peso. Foi exatamente isso que eu fiz. Uma ressignificação do que aconteceu. A gente tem que ressignificar diariamente. Sim. Que eu falo, a gente, é total resiliência. E a gente sempre buscar né, um canal de cura, pra, seja qual for a dor emocional, o trauma que tiver, mas buscar um canal de cura, porque quando nós nos curamos, nós conseguimos curar outra pessoa. Sim. E nós, como mentor, ao mesmo tempo, isso é muito forte em nós, ao mesmo tempo que estamos curando as pessoas, sempre ali aquela pessoa tá nos ensinando também, porque ela traz, fala, nossa, eu passei por isso. E a gente vai orientar e passa a ter uma autoridade, porque fala, eu sei do que estou falando, porque eu passei. Eu sinto a sua dor porque eu passei. Exato. É muito diferente do que hoje nós falamos, precisa ter empatia, ter empatia. É maravilhoso, devemos ter empatia, mas nunca nós iremos sentir a dor da outra pessoa. A dor é única, é dela. Só que aí quando você fala, não, eu sei realmente pelo que você passou, porque eu passei por isso. Eu passei. É diferente. Tem um peso diferente. Sobre sentimento, não há argumento. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu, exatamente. Não há argumento. Cada um tem sua intensidade. Mas a empatia a gente consegue ter realmente. Quanto mais você conhece aquilo, quanto mais você respeita o outro, mais você tem, né, essa empatia. Mais autoridade. É importantíssimo. Pra falar. E aí você vem de delegada aposentada. O que doutora Kênia, que é a marca doutora Kênia hoje, o que você desenvolve? Você já chegou aqui maravilhosa, poderosa, super elegante, assim, incrível. E já falando assim, adoro minha liberdade, que a gente perguntou se ela ia mudar pra São Paulo, né? Pra ser nossa vizinha de tomar um cafezinho com pão de queijo. Você adora minha liberdade geográfica. O que doutora Kênia faz hoje? Quais são os seus percursos aí, depois de se aposentar da delegacia? Depois a gente volta lá, porque tem muita história. Com certeza. Resgata aí, se tiver história pra contar, vamos contar. Tranquilo. Então pausa e guarda, deixa quietinho lá que a gente 4 anos atrás, eu aposentei no ano de 2020, tá? Eu aposentei. E aí eu abri meu escritório, DK Jurídico, primeira unidade, né? Uma equipe de advogados. E hoje já somos 2 unidades presenciais em Minas também, mas com cada um com uma equipe de advogados. E, né, eu tô ali na chefia, fico entre os 2 escritórios. E além disso, eu resolvi que era momento de investir na minha empresa de mentoria. Então, hoje eu tenho também mais uma empresa, que é a empresa de mentoria, treinamentos, chama DK Mentorias e Soluções. Então, ali a gente oferece, né, as mentorias, treinamentos, palestras e outros tipos de solução que a gente prevê que o cliente precisa, como marketing, né? Alguma intervenção, se precisar. Sim, com certeza, né? Então, hoje o meu foco é o desenvolvimento humano, tá? Tanto profissional como pessoal, realmente trazendo resultados às empresas e às pessoas. A gente fala empresa, mas o que é empresa, né, gente? Empresa são pessoas. E sem pessoas bem desenvolvidas e com comportamentos adequados àquela finalidade, realmente, você não tem resultado.
E hoje todo mundo busca resultado. Sim. Né? Então, o que eu trago aí é essa conscientização, né? Para que essas pessoas, tanto os empresários quanto os profissionais, que eles se desenvolvam pessoalmente. Hoje, a pessoa que não cuidar da saúde mental, do seu desenvolvimento pessoal e profissional, ela tende a ficar para trás no mercado de trabalho totalmente. Aquela história, né? Totalmente. Eu ouvi algumas vezes e eu concordo muito. Se a sua empresa não está crescendo, ela está diminuindo. Ela não fica parada. Não existe empresa parada. Sim, se você não está crescendo, você está diminuindo. É árvore. E aí outra frase que eu ouvi, que eu acho também que é maravilhosa, é não tem CNPJ forte se o CPF não for também. Então o CPF, a gente tem que cuidar do CPF. Hoje nós estamos nessa tendência de desenvolvimento humano. O Brasil está bem à frente disso. Né? Maravilhoso. O Brasil hoje está aí dominando o mercado e eu acredito que nós vamos dominar esse mercado aí mundial mesmo. Estamos à frente em estudos, em comportamento. E são treinamentos que surtem efeito e qualquer investimento que você faz em você mesmo, seu retorno é infinitamente maior, né? É maravilhoso, é uma área que realmente é a menina dos meus olhos. Então, hoje eu me divido entre advocacia, família e a mentoria. Aí as pessoas falam, nossa, Kênia, mas você aposentou. Por que você não vai viajar? Eu falei, mas eu viajo, aí. Não deixo de viajar com minha família, não. Mas por que você tá? Como é que você faz? Aí eu falo, olha, para você aprender isso, por que você não vai na mentoria minha, numa palestra? Vamos conversar como que administra isso. Começa pela palestra. Começa pela palestra. É a porta de entrada. Fala a porta de entrada para drogas mais fortes. Então, o que acontece? À noite, de manhã, eu me dedico realmente às mentorias. E nos treinamentos, quando é o dia inteiro, algum evento de 3 dias também, aí eu me ausento naqueles dias exclusivos para isso. Tudo programado. Tudo programado. E a parte da tarde, ela é todinha do jurídico. Então, uma não atrapalha a outra. E nos dias que eu tô livre, nesse horário da noite, almoço com meu marido todos os dias. Tomo café da manhã todos os dias com ele. Então, é só organizar e dividir. E outra coisa, não deixar as coisas por fazer. Porque quem procrastina, aí não tem resultado. Acumula. As pessoas falam, você nossa... deixa assim, eu vou deixar... é rapidinho, isso eu faço mais depois tarde. Eu faço. Não faça não. Não faça não. Tem que fazer de uma vez, se organizar e se obrigar a fazer. Exato, como se você tivesse uma empresa que o chefe te mandou. Seja você o chefe de você mesmo. Mande você mesmo executar e fazer aquilo, né? Se você consegue fazer isso, você tem um resultado, porque você executa mais rápido, você já tirou aquilo. Não é maravilhoso? Com certeza. Você já está pronto para mais atividade, mais coisa, para você assumir mais coisa. E é do ser humano procrastinar. Então, se ele ficar nesse vitimismo, procrastino demais, eu tenho que fazer... Não, vai lá, levanta e faz acontecer. Porque já é do nosso cérebro já estabilizar, acalmar, falar, não, tá quietinho aqui, eu não tô gastando energia, deixa isso para depois. Então, se você deixar mesmo, vai ficando para depois. Esse depois nunca chega. Da inspiração. A inspiração é o pânico do último minuto. Na faculdade, eu tinha muitos amigos que, assim, se tinham 30 dias para entregar um trabalho, eles tinham 29 dias de descanso. Eu não sou assim. Isso eu não vivi, não vivo. Não vivi, não vivo isso. Eu já cheguei a entregar trabalho antes. E às vezes no dia eu chegava tão tranquilo na faculdade, o pessoal correndo, aquela adrenalina, porque podia entregar até as 11 da noite. E aí ia todo mundo imprimir o projeto no mesmo dia, a impressora especial para o projeto, né? Plotter, que a gente chama, que imprime maior. Aí todo mundo deixava pro mesmo dia. Aí travava as plotter da faculdade. Aí tava tudo pronto. Das papelarias em volta. Gente, eu tinha feito uma semana antes e tava lá tranquilíssima. Uma vez, sabe qual o problema que eu tive? Eu tava tão tranquila que eu deixei o trabalho em casa e fui pra faculdade sem ele. Aí eu pedi pra uma prima minha levar pra mim na estação de trem. Eu tava tão tranquila que ficou em casa. Mas é só organizar, né? Então dá pra pessoa se dividir entre várias atividades. Na época, como delegada, meus filhos pequenos ainda, né? Porque hoje o Tarcísio tem 25, Moisés, que mora aqui em São Paulo, tem 21 anos. E aí os dois estavam nessa fase de estudo. Então eu e Jairo, a gente se dividia. Um com um dos meninos na cozinha, o outro na sala de jantar, cada um estudando sua matéria. E aí eu era mais, né, humanas, o Jairo exatas, e depois a gente trocava. Ele vinha pra cá e eu pra lá, entendeu? Aí o português, inglês era comigo, a parte de história, ciências. Aí vinha física, química, matemática. Aí já não dava pra mim, aí já era o Jairo que vinha atuando em tudo, né? O bom é que vocês já tinham também
se complementavam e já tinha essa consciência também pra fazer essa divisão aí das tarefas. E era até mais fácil pra mim, porque o Jairo é maravilhoso também na matemática, né, na geografia e na história. Então ele também ainda dava reforço nisso. Então a gente se dedicava dividindo com as crianças, e ainda dava tempo depois ainda de assistir músicas em inglês com os meninos. Aí nós estamos criando eles assim, tanto que os dois falam fluentemente inglês, fluente mesmo. Incrível, incrível. E por quê? Porque a gente foi criando eles com programação em inglês, né? E por quê? A gente saía do dever e ia junto, ficar no quarto juntos, todo mundo vendo a mesma TV. Então, para não criar vendo novela, aí a gente criava ouvindo música em inglês. Que legal, uma estratégia ótima. Sim, olha, foi o nosso joguinhos, a gente foi tendo criatividade. Dessas séries violentas e tudo mais. Música em inglês, assim, além de tudo, ainda aprende um idioma novo. E vai saber o que tá cantando. Tem muita gente que se emociona com as músicas em inglês e nem sabe o que tá cantando. Mas diz uma coisa, curiosidade aqui. Sim. Jairo também era delegado? Não. Eu fiquei curioso também. Jairo é bancário, Banco do Brasil. E Jairo é um ser de luz. Uma pessoa que... Eu falo que ele me pegou pra criar, né, gente? A gente começou a namorar, eu tinha 14 anos. Que bonitinho. E ele 19 anos. Então ele me pegou pra criar. A família dele me adotou também. Foi mais uma família que me adotou. Eu sou tipo Marco Aurélio Imperador, que teve várias famílias, foi adotado por várias famílias. Então, toda a sua trajetória profissional, ele já estava com você, já te apoiando. Quando a pessoa pergunta pra ele assim, Jairo, como é ser casado com uma delegada? Menino, ele fica bravo. Ele responde na mesma hora, eu não sou casado com uma delegada. Ela é delegada lá na delegacia. Sempre falou isso. E é verdade, né? Já era um ser de luz, cuidou de mim desde novinha. A família dele também sempre cuidou de mim demais. Linda, né? É sim, demais. Nunca tivemos problema quanto às minhas atividades, principalmente porque eu tirava plantão, viajava muito, ele sempre apoiou. E ele é a pessoa que mais me apoia. Todos os cursos, às vezes eu falo, mas eu vou investir porque são cursos caros. A gente sabe que nossa área é um ticket muito alto. Sim. Então, quando eu falo, eu vou investir... você quer acessar os melhores cursos. Mas é claro. Aí, quando eu falo com ele, e aí, eu vou fazer e tal, ele já vira pra mim na mesma hora e fala, vai, você quer, você merece. Então, ele hoje perguntou, o podcast vai ser ao vivo? Porque eu quero assistir. E assim, ele virá no jantar comigo. Vocês vão conhecê-lo. Ele é um homem que é incrível. Eu não conheço nenhuma pessoa que eu possa falar que é parecida com ele. Nós já queremos conhecer o Jairo. Eu sei, porque meus amigos todos falam isso. A gente quer conhecer o Jairo, já pelos seus olhos. Tem tanto amor na sua fala, nos seus olhos. Graças a Deus. A gente vê que realmente ele além de te complementar, né? Tudo. É sua metade, que deve ser um homem incrível também. É um homem incrível. Tá falando. Eu brinco que ele é o coach dos coaches. Lá em casa todo mundo tem o dom. Então, eu falo, são todos ministros da palavra. Né? E o Tarcísio mais velho também tem esse dom, o Moisés mais novo também tem, e ele até trabalha aqui em São Paulo. Ele trabalha junto com o outro coach na Liquid, e ele é analista aqui na Liquid, que é eSports, né? É um time de eSports aqui, é mundial, né? No Rainbow Six. E ele também utiliza muito a metodologia de coach, que é uma coisa natural nossa. E eu brinco que quem é o coordenador de todos os coaches lá de casa? O líder, o gerente da empresa. Dos coaches. O gerente da empresa é o Jairo. Olha, isso é fundamental para um casamento. Se você não tiver admiração pelo seu parceiro, você não consegue manter um relacionamento de amor, de respeito, de carinho. Você tem que ter realmente essa conexão. Uma parceria. Essa conexão com o seu parceiro, para que você o veja como aquela pessoa que cuida de você. E você cuidar dele. Quando você tem essa consciência, o casamento fica leve. Porque as pessoas me perguntam, nossa, Kênia, mas tantos anos de casada, como é que aguenta e tal? Você defende o casamento? Eu falo, eu sou defensora do casamento. Por quê? Vamos lá. Quanto mais você tem foco nas coisas que você quer realizar, e se você tirar as interferências do mundo, você leva isso muito mais rápido também ao seu resultado. E aí, se você tem um parceiro fixo, uma pessoa que toma conta de você, uma pessoa que tá ali, te dá a mão, que te incentiva, e que na hora que você precisa, ela tá ali e firma com você. Essa pessoa, se você tem ela na sua vida,
e você tira aquela interferência de outras tentações, você também chega a melhores resultados. Com certeza. A pessoa que é o aeroporto, quando você precisa pousar, né? Quando Exato. você precisa voltar. Exato. Falar de aeroporto com a pessoa que vem da cidade do inventor do avião. Esse é o mineiro mais bobo, gente. Inventou o avião. Sou de Santos Dumont, terra do pai da aviação. Eu só falo assim em todos os locais que eu vou. Tenho muito orgulho de Santos Dumont. Sou apaixonada pela minha cidade, por isso que eu não saio de lá. E eu gosto da minha liberdade, como você diz, geográfica. Hoje eu consigo ir para qualquer lugar no Brasil, né? A gente tem atendimento aí se precisar online, e se for um treinamento presencial, a gente vai. Hoje temos o aeroporto lá próximo à minha cidade, que é Juiz de Fora, então facilitou demais, sabe? E é isso, é ter essa liberdade e ser apoiada, porque o Jairo é o primeiro a falar, vai, assume, você é maravilhosa, é isso, ele é o primeiro. Incrível, não? Graças a Deus. Ter esse apoio e ter essa parceria, com certeza, é incrível. É você ter realmente tranquilidade de poder crescer. É isso. Porque não é uma competição. E nunca, de jeito nenhum. Não é uma competição. O relacionamento, ele tem que ser um apoio mútuo de um do outro, né? Mútuo, sem porque dúvida. eu tenho certeza que em momentos que ele precisou, você também fez o mesmo por ele. Sim, sem dúvida. A admiração por ele também é visível. E isso é mútuo. Maravilhoso. Que legal, né? Os últimos episódios, assim, o anterior. Também a nossa convidada, assim, enaltecendo o esposo. Isso é muito lindo. Esse apreço pela família. Saudáveis. Porque os relacionamentos hoje são tão dissolutos, né? Tão rápidos, tão frágeis, tão rasos. E quando a gente vê, a gente fica feliz. Nós defendemos a família também. E isso aqui é interessante. Quando criança, né, como eu não tinha pai e mãe, uma das coisas que mais me doía era quando tinha festinha de escola. A apresentação no Dia dos Pais, para mim, eu passava mal de dar blocos de alergia, de nervoso. Porque eu não tinha o pai, né? Mesmo meu pai estando vivo, eu era órfã de pai vivo. Porque nessa idade ele não tinha morrido ainda. Então, eu tinha vergonha, né? De não ter pai e mãe bonitinho, igual a minha turma, todo mundo tinha. Depois que eu cresci, foi que eu vi que eu tinha mais amor do que aqueles, às vezes, que eram criados com pai e mãe. E aí eu vim conhecendo diversas histórias, depois, já adulta, que eu falava, meu Deus, eu achava que aquilo era a família ideal, né? E não era. Nem sei. E não era. Mas na visão da criança era. Na visão daquela criança era. E quando a gente fica adulto que a gente descobre que aquilo não era nada disso. Né? Hoje... Não só quando fica adulto. Aí eu vou ter que intervir. Quando a gente fica adulto e decide ir pro autoconhecimento. Exato. E decide pegar tudo o que aconteceu com a gente e falar o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Exato. Senão a pessoa só fica ali no sofrimento e fica ali pro resto da vida. E hoje eu tenho tem muita gente e amigos, né? fizeram comigo. E aí fica nessa pro pior, resto da vida. ela fica no sofrimento e ela transcende esse sofrimento, né? Porque vai para as próximas gerações e isso vai contaminando. Então, o autodesenvolvimento, a cura é realmente um processo de você se curar e você curar outras pessoas, principalmente sua própria família. Nossa, é maravilhoso, né? Meus filhos falam, ai mãe, que delícia, né? Porque é lógico que eu também, eu sou uma pessoa que gosta de jogar limpo. Não é porque eu tô na luz que eu nunca estive nas trevas. Sim. Todo mundo já passou por seus problemas. Luz e sombra, tá sempre aí. Suas sombras. Somos duais. Sim. É isso. Então, se eu também não tivesse passado até pelas minhas sombras, eu não teria a experiência que tenho hoje e a visão que eu tenho hoje. Mas o objetivo da gente é evoluir. Sim. Evoluir. Aprender. Sempre. Principalmente pros da gente. Pra gente mesmo e pros nossos ao redor, né? Quer ser uma avó melhor do que eu fui mãe aí. E quando você muda, o entorno muda. Então, você com certeza viu o resultado aí, viu a reverberação disso, né? A ressonância disso nos outros. Então, nos seus avós, nas suas tias, nos seus filhos, no seu esposo. Sim, sem dúvida. Ele te incentivava, mas ele já sabia que ia reverberar nele. Então, ele não foi só inocente. Ele vai voltar pra mim isso. Olha, você tá me dando a visão do Jário que eu nunca pensei nisso. Ele é inteligente. Essa eu vou contar pra ele. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Sobre ele eu nem via isso. Mas é que tudo muda. E aí, quando você tem uma pessoa disposta, e aí ele tá te fazendo bem e tá fazendo bem pra todo mundo, vamos fazer esse negócio acontecer. Exatamente. Porque tudo é intencional. Você também busca ser uma pessoa melhor
para as outras pessoas, porque isso vai te fazer bem também. Isso vai trazer um relacionamento saudável, isso vai te trazer uma paz. E é impressionante o quanto você gera de energia boa, positiva, o quanto que isso volta para você. Sim. É surpreendente. Quanto mais amor você dá, mais amor você recebe. Isso é lei mesmo. É de Deus. Isso vem assim muito forte. Quanto mais você espalha a fé, o amor, o respeito, mais você recebe isso. É lindo, realmente. É lindo. Agora, voltando um pouco para a questão da mentoria, para entender um pouco mais, realmente nós falamos sobre precisa sempre crescer. Isso é real. Tem uma frase que realmente não existe ponto de equilíbrio. Ou você vai para frente ou você vai para trás. Você nunca fica parado porque, eu tô igual, tô faturando a mesma coisa, tô igual, tá, mas seu concorrente não tá. Se você tá parado, ele tá andando, então automaticamente você foi para trás. E até trazendo para essa analogia do faturamento, tipo, tô faturando a mesma coisa, tá, mas e a inflação? O seu custo subiu, você tá faturando a mesma coisa, tá diminuindo, né? Levando para essa analogia. E para esse crescimento é necessário realmente a gestão, pessoas e processos. Sua mentoria trabalha muito pessoas, parte de processos também, vê essa parte. De empresas, você diz? De empresas. Pega como um todo, ou vai para o lado realmente da gestão, e processos ela também tem que evoluir. Para gestão, processos ligados à gestão, tudo. Ali a gente faz um diagnóstico, né? Primeiro eu ouço a dor do meu cliente. O que ele me traz? Depois eu vou ver se a dor dele é maior ou é menor do que ele acha. Então eu vou, né, para poder identificar dentro da empresa todas as necessidades dele de acordo com o que ele me trouxe, para eu casar a minha visão com a visão dele. A partir daí, para propor dentro de um diagnóstico o que ele precisa para avançar. Porque o ambiente de trabalho, ele é essencial para a pessoa trabalhar com resultados. E principalmente, os perfis também comportamentais. Muito. Também trabalho muito com perfil. Uma pessoa no lugar errado, ela não vai te produzir aquilo que você quer. E aí você gasta energia no processo errado. Ou perde bons profissionais porque está no lugar errado. Tá no lugar errado, né? Então, acho que hoje em dia, o gestor, o dono de uma empresa, o empreendedor, que não quer de forma alguma investir em processos, investir na qualificação dos seus colaboradores, tá fadada a diminuir, porque ninguém fica parado, então a perder hoje o mercado. Investir, inclusive, na mentalidade desses colaboradores. Na mentalidade, quando eu digo investir é nisso mesmo. Você imagina, você tá na frente de uma empresa, você tá com a mentalidade mudada, tá querendo ganhar o mundo, e uau, isso daqui vai ser bom para todo mundo. E aí tem o funcionário, tem o colaborador que tá ali só reclamando, que tá ali envenenando quem tá em volta, ou que não tem uma inteligência emocional para saber diferenciar as coisas, a gente dividir o trabalho do pessoal, por exemplo. Então, assim, é importante investir também nos funcionários, para que mude essa mentalidade, que a engrenagem funciona corretamente quando todo mundo está na mesma vibração. Com certeza. E mudar também a mentalidade da liderança. Aquela mentalidade exército da liderança, hoje ela não funciona com essa turma mais nova, não. Tá? Se você tiver uma gestão endurecida, sem você ter a capacidade de ouvir o outro... A galera espana. Espana. Ninguém fica, não. Não, seu turnover vai lá em cima. Você vai ter sempre trocando ali, enorme, porque ninguém fica. Enorme. Então, hoje, todo mundo quer uma liderança humanizada. É uma liderança ele é rigoroso, mas ele é rigoroso dentro dos processos, não com humilhação. Exato. Hoje não se admite mais isso. Nós somos todos muito mais esclarecidos do que era 30, 40 anos atrás. Sim. Então, aquele que for líder, que for gestor, que ele não começar por ele mesmo, eu tive até foi muito interessante isso, a pessoa me procurou com um objetivo e ela saiu com a mentoria. Ela me procurou para uma coisa, para um funcionário dela, fazendo mentoria para o funcionário, ok? Ela queria contratar para os funcionários. Aí ela ia contratar a mentoria individual dos funcionários. E quando a gente foi conversar, ela percebeu que a gente tinha que começar por ela. Porque ela falou assim, nossa, mas eu não avancei. Então, peraí. Em quantos meses eu avanço? Eu falei, bora, vamos junto, 3 meses? Vamos junto, 3 meses, vamos transformar isso. Então, em 15 dias, ela sentiu já uma imensa transformação. Sim.
Entendeu? Acredito que com um mês e meio eu já consigo estar pegando o restante da equipe. Porque só o fato da pessoa se permitir. É isso. É você baixar o ego e tomar consciência de que você pode ser melhor. E não é melhor como pessoa, vai te gerar um melhor profissional também. Porque a pessoa que está com problemas pessoais, gente, ela não tem, às vezes, uma capacidade de chegar no profissional e ser maravilhosa tendo um grande problema. Então, é necessário hoje trabalhar em conjunto. A gente não pode trabalhar as coisas separadas, não. É necessário que a pessoa tome uma consciência do que ela está, da fase que ela está, para a fase que ela quer evoluir, ela como um todo. Exato. Tratar como ser humano mesmo. Como ser humano. E o líder que não observar isso em si e nos seus colaboradores, vai ter fracasso. Quantas vezes nós vemos em liderados a pessoa meio cabisbaixa, você quer que ela produza. Se você chegar e perguntar para ela, tá tudo bem? A pessoa vai começar a chorar na hora, porque não tá tudo bem. Não tá. Ela tá ali dando o melhor. Às vezes ela tá segurando o máximo pra não falar com ninguém, e aí chega alguém... Só que tá com tá tudo bem? Tá tudo bem. Tem certeza? Mas você se colocar ali pronto pra pelo menos ouvir. Se você não conseguir solucionar, mas pelo menos, tô aqui com você. O que você precisa? Qual que é seu problema? Será que não dá pra gente ver uma saída, uma solução, alguma coisa? Ou pelo menos, você precisa ir resolver, amanhã você volta com calma e tudo. Então, é esse feeling, é ter realmente essa percepção da sua equipe, de quem tá com você, para essa pessoa conseguir realmente produzir, para ela estar bem, tanto emocionalmente, como qualificada para fazer aquilo, para ser uma junção. Falar, pronto, agora ela está pronta para produzir, agora ela vai me dar resultado. Exato. E a pessoa, quando fala, ela consegue se expressar do problema que ela está tendo, ela consegue ver aquele problema. É como se você estivesse dentro de um prédio. Imagine que o prédio é o problema, e você está lá dentro. Você tá lá dentro do prédio, você consegue ver a fachada? Não. Você vê a fachada? Não vê a fachada. Então, se você estiver lá dentro desse prédio, que é o problema, você nunca vai saber o que fazer. Ou você pode até achar que você sabe, mas não sabe nem por onde começar. É a fachada. Você não tá olhando ela de frente, você tá dentro. Então, você tem sim que falar, porque quando você fala, você sai daquele prédio, atravessa a rua e olha e fala, é ali que eu tenho que agir. Então você passa a ter outra visão do problema. A gente fala dar luz aos problemas, né? E dar luz é o quê? É como se tivesse lá uma lâmpada ali em cima, você vai lá e acende o interruptor. Tá aqui, é isso. É isso. Falar é dar luz. E muitas vezes, tem muitas pessoas, não sei você é bastante comunicativa, mas eu sempre fui muito introvertida. Então eu não falava dos problemas. Eu não falava. Quando a gente começa a falar, e às vezes até sozinha agora eu falo. Quando você começa a falar em voz alta, você começa a se ouvir e fala assim, agora eu consigo enxergar alguma coisa. É impressionante, mas assim, né? mesmo quando é só pra gente. Não necessariamente, você não tem alguém de confiança pra conversar. Mas de repente, bota pra fora, fala em voz alta. Ouve o que você tá falando. Às vezes você já consegue ter algum insight de solução. Eu acho que a metodologia de escrever também é perfeita. Sim. Se você começar a escrever, nossa, aquilo vem. Pra mim funcionou muito mais no começo escrever do que falar. Pois é, pra quem tem dificuldade, é perfeito pra escrever. E depois de um tempo você relê pra ver que você tirou aquilo de você. E dores saem dessa forma também. Você consegue expor a dor e tirar a sua dor, tona, escrevendo ou falando. É necessário que a pessoa tome a coragem de agir, né, gente? Tudo que a gente tá falando, eu tenho... Agora em outubro, né, que eu tô fazendo 50 anos... Eu vou dar ao meu público de presente um e-book sobre escolhas. Então ele já está prontíssimo, lindo, para ser lançado agora em outubro. E durante o mês de outubro ele vai ser gratuito na minha página. Então veja bem, o que eu falo justamente nas escolhas, né? Você precisa de decidir aquilo que você quer, tirar as interferências e se programar para aquilo. Fazer as escolhas demandam também você pensar em analisar cada fato, cada passo, cada coisa. Você não pode tomar aí as decisões sem pensar, sem raciocinar. Exato. Não é uma coxinha que você está escolhendo na padaria, é a sua vida. Então, quando você for para o campo da sua vida, as coisas que você vai fazer, tem que ter realmente, às vezes, escrever,
se organizar para poder encontrar aquilo que você deseja realmente. Maravilhoso. Que dia que é o seu aniversário? 30 de outubro, eu sou escorpiana. O episódio vai ao ar no dia 9, provavelmente. Perfeito. Nas próximas semanas aí de outubro. Tá ótimo. E se já tiver o link, a gente divulga junto. Vai ter. A gente divulga junto do Legal, livro. legal. Sensacional. Muito bom. Vai ser incrível, porque vai casar, né? De ser no mês de outubro, de netinho chegando, tudo. de livro, Outubro, de episódio do podcast no ar. Vai ser vai ser um mês maravilhoso. curto. Vai ser maravilhoso. Ela vai ser curtíssima. Sim. A gente ainda tem eleição nesse meio tempo. É verdade. Ainda Então, tem. essa correria. E eu fui candidata a prefeita na minha cidade, né? Não tem Olha, escondendo história. Porque na minha carreira de delegada, eu fui a primeira mulher regional na cidade próxima, que é a que pega todas as cidades, que é Barbacena. Então, lá nunca tinha tido uma mulher delegada regional. E acabou que em 2017, eu fui pra lá, assumi como a primeira mulher delegada regional. E já tinha sido candidata a prefeita, fui candidata a prefeita em 2016 e 2020. Já percebi que a política não deve ser pra mim. Não deve ser pra mim. Eu vou ajudar a minha cidade e outras mulheres de outras formas. Não é na política. Mas, enfim, fui a primeira mulher também candidata a prefeita na minha cidade, o que traz uma visibilidade, né, para o poder feminino dentro de uma cidade, de uma região. E sou muito grata pelas oportunidades, porque eu sou disruptiva. Isso a gente traz oportunidade para as próximas meninas, para as próximas mulheres que, né, querem aí estar no futuro assumindo esse tipo de cargo. A né? esperança, que é a palavra que a gente trouxe no começo, que, assim, elas também podem. Exato. Você pode ser disruptiva, você pode ter tido uma família atípica, você pode ter sido abandonada pelos pais, mas criada num lar de amor. E se não também, assim, as suas experiências te forjaram pra chegar onde tá, né? Sim. Então, quem estiver assistindo vai ter, assim, inúmeras possibilidades. Vai olhar aqui e falar assim, uau! Tomada, vão virar né, seus fãs como eu me tornei também. Depois que a gente conversou naquele dia por vídeo, aí eu cheguei na Aline e eu falei assim, amiga, a Kênia é maravilhosa. Aí ela, não, então eu que vou entrevistar. Ela não conseguiu vir, mas ela mas tá tudo, depois empolgada. ela assiste, hein? Ai, com certeza. Outras oportunidades também. Isso, com certeza, né? Vão ter muitas. Agora, trazer um pouquinho, voltando em um assunto que nós já conversamos, mas fiquei um pouco curioso. Você falou que saiu como delegada de polícia em 2020. Bem no início da pandemia, na parte mais crítica, o lockdown, o isolamento. E com certeza o isolamento em si, não sei números, mas deve ter tido um aumento de casos de violência por estarem mais dentro de casa. Então as pessoas mais presas, às vezes, aos seus algozes ali. E você já não atuando mais nesse lugar. Sim. Como foi pra você? Você chegou a ter uma dor ou só desprendeu? Não, senti dor, senti. Eu fiquei muito preocupada com isso, porque as notícias chegavam, né, de aumento de violência doméstica, que é a violência que acontece no âmbito familiar, justamente por isso. Estavam todos enclausurados, todo mundo em casa, convivendo o tempo todo, e as pessoas são muito intolerantes. As pessoas discutem, né? Já são num parâmetro normal, né? Mas num cenário de pandemia que você está proibido de sair de casa. Exato. Ele vai cortar, gente, esse pedaço? Não, é que eu tinha pedido pra diminuir o ar, que tá calor. Aí eu tô olhando todo mundo olhando e eu falei assim, pronto, eu falei alguma merda. Ele não quis falar que ele é a voz do além. A nossa voz da consciência apareceu aqui em corpo. Só pra dar uma melhorada no ar-condicionado. É bom que eu vou coçar aqui meu pé, já que vai cortar essa parte. Mas, voltando... então teve essa dor de realmente ver o aumento. Eu volto. Realmente eu tive uma dor em relação a isso. Porque a gente estava todo mundo em casa, a gente sabe que as famílias, né, às vezes lares pequenos, com as famílias alteradas, marido e mulher, discussão com filhos, todo mundo precisando de fazer tarefa escolar, às vezes trabalho, muitos desempregados. Então aquele caos me preocupou demais. E o aumento da violência doméstica no âmbito da casa, né, da relação familiar, ela aumentou mesmo, tá? Isso foi comprovado por pesquisas, e eu realmente já estava aposentada.
E em relação à minha casa, eu tive uma tranquilidade muito grande porque meus filhos já moravam fora. E nessa época, voltou todo mundo para poder passar a pandemia em casa, entregaram os apartamentos e voltaram. Então, quando voltou, a gente teve uma experiência muito diferente, né? Os meninos já adultos e a gente todo mundo junto. Então, nós vivemos aí uma época de conhecer uns aos outros mesmo. Uma fase adulta, já uma fase adulta, foi muito diferente. As experiências, foi os muito sonhos. Interessante. Coisas que, por exemplo, talvez vocês não tivessem compartilhado quando eles eram adolescentes, crianças. Que agora, depois de adultos, você fala assim, agora a gente já pode conversar sobre isso. Então, assim, surgiram culturas nossas nessa época. Que da legal. gente estar sempre assim, uma vez por semana, no mínimo. Se a gente conseguir, vai sentar todo mundo junto e ver um programa à noite, todo mundo junto ali comendo a pipoquinha no quarto. Não fica espalhado, a gente sempre está unido. Isso uniu muito a gente. Eu entendo que a pandemia, ela trouxe dois opostos, né? Ou as pessoas se afastaram totalmente e se fecharam, ou elas se uniram. Então, lá em casa, a gente conseguiu, graças a Deus, trazer para essa energia da união, entendeu? Foi muito bom. Sensacional. E dos seus filhos, hoje eles seguem uma outra profissão. Sim. Nenhum quis ir pro lado do direito, delegar também? Não, nada. Na época, os meninos meus fizeram colégio militar, né, em Juiz de Fora, são concursados lá. E eles passaram no vestibular de medicina. Ao final do terceiro ano, os dois passaram em medicina na Universidade Federal de Juiz de Fora. E ao longo do curso, nenhum dos dois desejou continuar. Então, isso foi um dilema, né? Porque o seu filho chega e tá num curso maravilhoso, concorrido, e vira e fala, mãe, eu não tô feliz, né? E aí foi um momento em que realmente eu fui resiliente e falei, então escolhe o que você quer fazer e vá ser feliz naquilo que você sabe e quer fazer. Então eu e falei pro meu marido, é assim que a gente vai fazer, porque não adianta a gente querer insistir pra pessoa ficar numa profissão que ela não tá feliz. Exato. Não podemos fazer isso, a gente não merece. Não vai ter... Meus avós me deram toda a liberdade de escolher aquilo que eu queria ser. Então eu tenho que também, no mínimo, fazer isso com os meus filhos. E aí eu falei, hoje o Moisés trabalha aqui na Liquid, né? Que eu falei pra vocês no esportes, Tarcísio tem uma agência de marketing, que é o que eles gostam neste momento. O que eu também não sei se daqui a 2, 3 anos vai ser o que eles gostam naquele momento. Ou não momento. Só daqui a 2, 3, mas quiçá daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, queira fazer uma transição. Transição, exato, né? Uma decisão de carreira, hoje né? A gente tem essa flexibilidade de escolher o que faz feliz. O mais velho realmente ele gosta de ser empresário. Então ele gosta de atuar em vários ramos como empresário. É o que ele gosta. E o mais novo, como tá vivendo aí esse sonho, né? De ser analista aqui na Liquid, ele, posteriormente, essa fase é que ele vai decidir que caminho que ele quer retomar, ou a medicina ou não. E aí eu deixo isso na mão deles. Eu deixei, o que eu fiz? Eu proporcionei a eles o melhor que eu pude de estudo, para que eles exatamente não fossem escolhidos pela profissão. É que eles escolhessem a profissão. Exatamente. É isso. Eles poderem ser aquilo que eles quiserem e serem os melhores. Darem o melhor deles, para serem felizes aonde eles estiverem. E a nossa arma é o quê? Conhecimento. Isso tudo. É encontrar o propósito. E nem sempre o propósito é aquela primeira escolha. Ele pode mudar ao longo do processo. Não é. Nós São muito jovens, né? A gente é muito jovem. Nós tivemos recentemente, de um dos entrevistados, né? Que fez uma transição e começou uma faculdade com 57 anos. Com 47 anos. 47 anos. Começou a faculdade e falou, vou começar uma nova profissão. Incrível a história dele. E aí ele se encontrou no propósito. E aí ele lembrou de quando acompanhava o pai. É um episódio muito lindo. Muito lindo. Mas é isso, você é livre, porque nem sempre você vai já saber ali. Existe uma pressão, né? Principalmente no jovem, você tem que definir o que você quer da vida. Tudo. Existe uma pressão e às vezes não é isso que quer fazer. Acaba se encontrando em outro ramo. E ter essa liberdade e esse respaldo da família é maravilhoso. Meus filhos agradecem muito isso. Eles são muito gratos. Eu vou falar, eu não quis trocar. Eu não quis trocar. Eu sempre fui muito decidida. Desde os 8 anos de idade eu já sabia o que eu queria pra minha vida. Então eu já desenhava, por exemplo, plantas pro meu pai. Sem saber o que era uma planta. Eu já fazia na escala, sem saber o que era escala. Falava que era proporção. Sempre fui muito boa assim nas exatas, nas coisas da lógica, na criatividade de desenhar. Eu já sabia o que eu queria. Tive a oportunidade de fazer o ensino médio com curso técnico. Então eu saí com 17 anos já técnico em edificações.
Aí você imagina, se já é normalmente uma pressão grande, você decidiu o que você quer com 17 anos, imagina pra turma que tava comigo, de adolescentes que entraram com 14 no curso e formaram com 17 já numa profissão, e ali falar assim, pai, não quero fazer. Eu tive a liberdade. Os meus pais falavam assim, você é feliz fazendo isso? Então siga fazendo isso. Mas, por exemplo, no meio da faculdade de arquitetura, que eu primeiro queria engenharia, depois eu sabia que era construção, não tinha definido ainda qual dos caminhos. No meio da faculdade de arquitetura, eu trabalhava numa empresa que fornece aço para construção civil, e eu era apaixonada pelo que eu fazia de orçamento, eu me dedicava muito. E eu falei assim, acho que eu vou parar a arquitetura e fazer engenharia mesmo, que era o que eu queria no começo. E aí, quando eu falei pro meu pai, eu pensei assim, meu pai vai me dar uma bronca, porque eu já tô no meio da faculdade, foram 5 semestres. Eu falei assim, filha, você pode fazer o que você quiser. Se você quiser acabar a arquitetura e fazer engenharia, se você quiser parar agora e fazer engenharia, se você não quiser fazer nenhuma das duas e dar um tempo, tá tudo bem. A liberdade de você poder escolher, de você ter... não pelos custos, porque nessa época eu já bancava tudo. Então era o apoio moral de falar, tamo junto, tô aqui com você. É lindo isso. Né? Tô aqui com você. Isso é importante. Mas muitas pessoas que formaram comigo no técnico seguiram para outras áreas. E aí quando tem algum encontro desses colegas dessa época, eu falo assim, nossa, o fulano tá fazendo outra coisa. Nossa, tanto tempo jogado fora. Não foi jogado fora, ele aprendeu mais uma profissão. Ele consegue se virar ali no que a gente fala de construção, no básico, entendeu? É mais liberdade. Uma profissão. E mas também tinha muito apoiar, essa pressão, né? Dos pais de outros coleguinhas, né? Falando que não podia fazer outra coisa, que tinha que ser aquilo, porque já estava naquela área. E eu sempre tive uma liberdade muito grande. Mas decidi que eu gosto, eu amo construção. Eu me lembro quando eu fui escolher o vestibular. E eu tive realmente uma certeza de que era o direito. E eu sou absolutamente apaixonada pelo direito. Só que junto disso é a paixão pelo desenvolvimento humano por comportamentos. E essa paixão, ela é desde novinha mesmo, é uma coisa que veio de dentro de mim, que antes da adolescência ainda, criança, os meus colegas, todo mundo queria conversar com quem? Era comigo, que queria desabafar e pegar algum conselho. A gente começa a enxergar esses traços lá desde... Isso. E eu observava o comportamento deles já naquela época em que eu não sabia nem o que era a palavra observar, nem o que era a palavra comportamento. Mas eu observava. Tinha um colega... na turma ali, 6ª série, 7ª série, aquela coisa ginasial, né? Fundamental 2 hoje, que eles chamam, né? E ali eu comecei a observar que tinha um dos meninos que ele tinha um comportamento diferente. Ele que mostrou pra gente revistas de pornografia, levava na escola, preservativo, coisas que a gente não tinha acesso, que eu nunca tinha visto, né? Que era até um tabu falar, provavelmente, né? Não, lógico que era, ninguém falava sobre isso. E ele levava essas coisas e ali eu observava, eu lembro, eu parada próximo ao banheiro olhando ele. Eu me lembro dessa cena, eu olhando ele e pensando assim, ele tá ficando diferente. Eu sentia isso, que ele tava ficando diferente. Eu já observava esse comportamento dele lá em... Gente, isso o quê? 1990, provavelmente, né? Início dos anos 90. Porque eu sou de 74. Não, 90 nada. Ih, gente, errei, 80 e poucos. Cala a boca, basta. Lá nos anos 80, e eu observando isso dele, ele era um desses meninos que era de uma família estruturada, pai, mãe, irmã... uma classe média, morava no centro da cidade, e eu observei que ele ficou diferente. E ali, no primeiro ano, naquela série, ele quase não conseguiu terminar o ano. No outro ano, ele já não concluiu conosco. A minha turma foi uma turma muito inteligente, estudiosa, regradinha, e ele se perdeu da gente. Passei anos sem vê-lo. E eu observei, eu me lembro disso muito, porque eu observava esse comportamento diferente dele. Gente, vocês acreditam? Quando eu cheguei em Santos Dumont para assumir a delegacia, em 1999, quando eu fundei a Delegacia da Mulher, quando eu cheguei, uma delegacia nova, bonita, com dourado e preto, granito preto, sabe? Lindo, muito vidro, uma delegacia que tem pompa, hoje é um presídio. E ali eu cheguei, entrei, olhando, né? Tudo para ver quem que ia me receber, e eu não vi policial nenhum para poder me apresentar. E veio uma pessoa se arrastando do fundo do corredor, onde era o albergue. Essa pessoa veio se arrastando. Mas arrastando mesmo,
sabe? Com aquele chinelo franciscano, né? De couro ali, puxando ali, arrastando o pé, envelhecido. E quando eu olhei nos olhos dele, eu reconheci. Era aquele colega que tinha ficado lá na 7ª série, 6ª série, que mudou o comportamento ali, que ali ele enveredou pelo mundo das drogas, não quis continuar estudioso, ali ele se perdeu. E eu me lembro de observar esse comportamento dele diferente dentro de sala de aula. E aí eu falo, meu Deus, como que a gente escolhe as coisas, o caminho da gente, e te leva, né, para um caminho ou do bem ou do mal. Ali ele estava cumprindo pena por um suposto abuso sexual, que segundo ele não havia acontecido, porque ele estava drogado e ele teria abusado sexualmente da namorada. Então ele acabou sendo condenado por isso, um crime que ele morreu negando. Pouco tempo depois, ele já estava soropositivo nessa época, pouco tempo depois ele veio a falecer. Nós conseguimos uma prisão domiciliar para ele, que eu consegui. Comecei a pedir, né, interceder por ele. E ele foi para casa e logo depois ele veio a falecer. Então, como que aquilo lá na adolescência, era um comportamento lá da adolescência, que aquilo interferiu, e anos, né? Quer dizer, 12 anos, eu com 24, 12 anos depois, imagina, isso eu definiu aí o final ele. Da vida dele. Final da vida dele. Um homem bonito, sabe? Inteligente, uma família boa, e simplesmente se acabou. Acabou. Comportamento. Quando você começou a falar, você começa a analisar, provavelmente deve ter passado por abusos. Eu nem imagino isso, né? Eu não ouvi isso. Mas isso é uma coisa que chateia a gente, né? De saber que aquelas escolhas erradas lá do passado. Né? Então, como que o caminho que você escolhe, ele vai te levar a algum lugar. Né? Exato. Mas e é isso, é ter um apoio, é ter alguém que enxergue isso, essas mudanças, para poder, poxa, o que está acontecendo? Vamos tentar identificar para dar um outro significado. Mas não teve se tempo. Hoje em dia já é difícil, imagina. Aí uns 10, 15 anos atrás. É uma vantagem muito grande dessa nossa geração, assim, desse despertamento do autoconhecimento, de cuidar da mentalidade. Sim. Assim, o Brasil está se tornando uma referência, mas porque a população está se permitindo. Está se permitindo. Acesso à informação, né? A internet tem seus prós e contras, mas trouxe muita facilidade de buscar informação, de buscar conhecimento. Sim. Aí cabe você a filtrar. E o brasileiro, ele é aberto, né? Ele é mais aberto a novos conceitos, a essa percepção, né? Às vezes é resistente, mas assim, deixa eu ver o que é isso daqui. Por curiosidade. Se você tá aí, né? Se você tá aí meio desconfiado, vá pelo menos por curiosidade procurar o que é desenvolvimento humano. Exato. E garanto que vai se apaixonar, porque é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Quanto mais você se conhece, mais você se cura e mais você quer. Já fica assim, nossa, qual a próxima pereba que eu vou pegar? Qual que é a próxima? Qual a próxima? Porque é evolução, né? Quando você começa a se curar, você vai progredindo, você vai evoluindo. Isso tanto na vida pessoal, relacionamento, profissional. Sim. É evolução. Quem não quer evoluir? Claro. Todo mundo. Isso é top. E hoje, para contratar o trabalho da Kênia, você falou que é livre geograficamente. Sim. Então, qualquer local pode estar contratando? Qualquer local. Se for um treinamento online, tranquilo. E se não for, a gente faz o planejamento da agenda e se desloca o local, permanência aí de quanto tempo precisar de acordo com a demanda do cliente. Tá? Qual o local mais longe que você já deu treinamento e o mais inusitado? Já teve algum caso? Não, eu tenho dado treinamento Sudeste. Ainda tá no Sudeste, realmente. No Sudeste, é um grande polo, tem muita gente vem pro Sudeste. Eu já percebi isso, as pessoas aqui no Sudeste têm interesse no desenvolvimento humano. Em especial São Paulo. Não tem jeito, aqui realmente as coisas acontecem, né, Bíblia? Polo, né? Industrial. É um polo. Então aqui é onde as coisas acontecem, onde as pessoas têm coragem de se deslocar para cá, de investir em vir num treinamento aqui em São Paulo, né? Agora em novembro eu vou estar tanto aqui em São Paulo quanto em Teresópolis. São 2 treinamentos, um aqui em São Paulo no dia 8 e em Teresópolis na semana seguinte, na semana do feriado dia 15, nós vamos ter um treinamento de 4 dias em Teresópolis.
Então é uma agenda É. ocupadíssima. Que assim, tem liberdade geográfica, mas tem os Não, planejamentos. tenho que planejar Porque senão tudo, não tem senão eu não como. consigo organizar, né? Agora, Kênia, Sim. você pode, olhando para uma das duas câmeras aqui, assim, qual o conselho que você dá para a pessoa que está em casa e fala assim, por onde eu começo? Da vida. Assim, quero sair da procrastinação, quero fazer alguma coisa da minha vida, assim, qual seria o conselho? Ou, por exemplo, sei lá, um passo a passo para ela sair do lugar onde está, do ponto inicial, do ponto zero, para algum lugar, por exemplo, que a gente falou, nem que seja por curiosidade. Então vamos Mas lá. qual seria assim, uma mini mentoria aqui pra gente, pra esse espectador Pra que tá aí deixar assistindo, um deixar esse presente. gostinho. Vamos lá, eu quero que vocês entendam que a primeira coisa é tomar consciência do seu estado. Em que você está, onde você está e o que você deseja lá para frente. A partir daí, que você tomou consciência do seu estado, você precisa eliminar as interferências. Tire todas as interferências para caminhar para o seu objetivo. Ah, Kênia, mas eu tenho dúvida do meu objetivo. Defina primeiro, então, aquilo que você não quer de forma nenhuma. Qual dor você prefere? A dor desta caminhada para chegar em algum lugar ou a dor de ficar parado? Quem vai escolher a sua dor é você. Porque a gente está falando de você evoluir e chegar ao seu objetivo. Mas ninguém falou que é fácil. Porque vai demandar uma coisa sua: ação. E a ação você precisa de se programar. Então tome consciência de onde você está, da sua situação atual. Elimine tudo que te atrapalha. Até Instagram. Elimine brigas, elimine as fofocas, elimine tudo que te atrapalha na execução das suas tarefas. Após eliminar, deixar esse caminho livre para você atingir o seu objetivo, verifique as suas habilidades. Ai, mas eu quero mudar de carreira. Eu quero fazer alguma coisa diferente. Se você quiser mudar de carreira ou fazer algo diferente, você precisa de ter um plano. Não dá para querer uma coisa e não se direcionar. Você precisa realmente saber o que você quer. Então identifique aquilo que você ama. Ah, eu quero ter um negócio. Aquilo que você quer dá dinheiro? Aquilo que você quer, você já sabe? Aquilo que você quer, você precisa de estudar? Crie um planejamento. Nada vai ser fácil e nada vai estar pronto. Tudo demanda, caminhada. Isso te causa bolhas nos pés. Mas se você não tiver consciência de que essa dor, ela é muito melhor do que a dor de você ficar parado, você não vai conseguir evoluir. E nós queremos que você evolua. Nós somos seres humanos prontos para evoluir a cada dia. Só que a evolução, se você pensa só numa evolução profissional, entenda, não existe você evoluir profissionalmente sem evoluir pessoalmente. As duas coisas precisam de andar juntas. Comece fazendo uma limpeza no seu coração e na sua mente. Tire da sua mente qualquer coisa que te atrapalhe. Tire da sua mente energias negativas, coisas que te depreciam, coisas que vão fazer mal para você. Às vezes a gente gasta muita energia com coisa que não precisa. Então você tem que focar no que você tem dentro do seu coração, no que você tem dentro da sua mente e usar tudo isso para o seu objetivo. Quando você se direciona usando para o seu objetivo, você gasta menos energia e não cansa. E se cansar, apenas descanse, mas não desanime. No dia seguinte, retome e siga. É um passo atrás do outro, é um dia após o outro. Mas olha, o sucesso chega, seu objetivo chega. E você vai saber que tudo aquilo que você passou se chama processo. E se você quer alguma coisa, você tem que suportar esse processo. Todos nós somos assim. Todo mundo que quer atingir alguma coisa já passou por muitas outras. Lembre-se que essa caminhada, se você tiver um saco pesado de dores para carregar, vai te atrapalhar. Ou você vai a passos tão curtos que você acaba desanimando no meio do caminho. Então, se você tiver essas dores
deixe-as no ponto de partida. Se cure, deixe isso para trás. Você não deve carregar a dor e a vergonha de outros. A dor e a vergonha de outros que eles carreguem, não você. Siga sem o peso. Siga trazendo boas energias, gratidão no coração. Eu quero contar uma história para vocês. Na delegacia, eu sempre atendi muitos presos. Eu observava o comportamento de cada um e por que eles estavam naquela situação. Quantos passaram por mim que eu conversava, e perguntava e aconselhava? Centenas, para não falar milhares. Muitos, muitos, muitos. Ao longo de 23 anos atendendo. Existia um rapaz na minha cidade, rapaz louro, de olhos azuis. Era um rapaz que aterrorizava. Já chegou a colocar até fogo na escola. Tudo aquilo que ele fazia, ele causava um pânico geral. E como eram crimes que permitia liberdade, ele ia preso, ficava um tempo e saía. Até que um belo dia ele estava muito agitado e eu resolvi chamá-lo no meu gabinete. E falei para ele: fulano, vem até o meu gabinete para a gente conversar. E aí ele falou: vou sim, doutora Kênia. Aí eu pedi para o carcereiro na época pegá-lo e me trouxe para conversar. Eu pedi que o carcereiro saísse e fiquei só com ele. E eu virei para ele e perguntei assim: fulano, por que você é assim? Aí ele virou para mim e falou: doutora Kênia, eu sou revoltado. Eu falei para ele: revoltado? Revoltado com o quê? E ele respondeu: porque os meus pais são nóia e não quiseram me criar e me deram aos meus avós. Eu falei para ele: sério? Os seus avós são ruins para você? Ele: não. Meus avós são ótimos para mim, minha avó é ótima para mim. Aí eu virei para ele e falei: fulano, essa é a minha história. É igualzinha a sua. A diferença é que você focou no que os seus pais fizeram na época, que eles só sabiam fazer isso. E eu foquei na gratidão a quem me acolheu. Essa é a única diferença entre a gente. É essa mensagem que eu quero trazer para vocês. Você não é o que te aconteceu. Você é o que você fez com o que te aconteceu. Se tudo tá difícil até agora para você, você só fica nessa dificuldade se você quiser. Ou, se você quiser avançar, procure ajuda, trace um plano e siga. Siga para o seu objetivo de felicidade, vida plena e vida abundante. Só depende de você. Uau! Vamos fazer igual nos lobos? Uau! Depois dessa, o caminho tá aí. É só você seguir agora. É com você. Dava pra gente encerrar assim, né? Dava pra já ficar show. Mas nós temos uma tradição. Como o nosso podcast Pode Mudar, nós sempre buscamos mudar. É isso, é mudança. Uma das nossas mudanças aqui é inverter a mesa, onde o entrevistado tem a vez de entrevistador e faz uma pergunta para cada um, uma pergunta para nós dois, como você preferir, escolha a sua. Mas agora você tem a palavra e a entrevistadora da vez. Opa, adoro, gente! Miriam, 3 momentos maravilhosos da sua vida. 3 momentos maravilhosos. Ter os meus pais comigo no meu momento de maior dor. Eu estava perto da minha mãe e isso foi maravilhoso. O dia que eu me formei na faculdade, com um 10, que nas palavras da professora era: só vou te dar 10 porque não tem como dar mais. E o dia que eu abri minha empresa. Maravilhoso. O dia que eu abri minha empresa foi uma sensação de liberdade, de uau, agora sim eu tô no caminho que eu quero seguir. Foram 3 momentos incríveis. Arthur, um momento em que você voltaria para fazer diferente? Olha, eu tenho um momento de maior felicidade, que é o nascimento do meu filho, que eu acompanhei. Mas eu acho que para fazer diferente, seria minha adolescência. Seria o começo,
aonde eu decidi me manter, como eu fiquei, onde eu estava trabalhando, que eu acabei ficando por muito tempo e estagnei. Eu sinto sempre, hoje já ressignifiquei isso, mas eu sinto ainda um pesar que foi um tempo que eu poderia ter feito diferente, e isso inclui inclusive a minha formação de administração. Na época eu queria muito ter feito engenharia civil e não fiz porque já estava dentro da área administrativa. Falei, vou seguir aqui. É uma dor que ainda vou fazer por vontade, por conhecimento. Por hobby. Por hobby, por que não? A história da profissão que escolheu, né? Mas se eu pudesse voltar, eu teria voltado nessa fase da adolescência e ter feito aquilo que na época eu queria fazer. Não me é uma dor hoje, mas se fosse pra época, eu ia falar, vai lá, se você quer fazer isso, vai lá e faz. Não segue o que estão te orientando, o que estão falando que é melhor. Faz o que você quer. Maravilhoso. Sem ser a Aline, uma mulher maravilhosa. Escolha alguma mulher maravilhosa. Sem ser a Aline. Sem ser a Aline, você. É incrível, eu virei de papel. É ótimo. Arthur, pra você que é homem, uma mulher maravilhosa também, sem ser a Aline. A esposa, né? Fica difícil de achar uma comparação. Assim, eu falaria primeiramente ela, com certeza. Mas não posso deixar de não citar a minha mãe. A sua mãe, minha que mãe, linda. Sou maravilhosa, sempre carinhosa, bondosa, gentil. Então sempre foi um exemplo também pra mim. Alguma lição que ela deixou com você? Que ela te ensinou? Seja o melhor. Seja o melhor com as pessoas e naquilo que você faz. Uau. Se entregue. Maravilhoso. Já amo sua mãe. Mesmo. Ela Gente, tá viva? Tá viva. Beijo tá viva. grande Tá pra mãe do viva. Arthur. Beijo. Maravilhoso. Beijo, mãe. Gente, esse episódio foi uma delícia gravar. Foi muito bom estar com você. Obrigado, Kênia, por ter atendido o nosso convite e vindo. Foi extraordinário conhecer a sua história e saber o tanto que você ainda está agregando na vida de... Que aos 50, algumas mulheres querem parar, né? Se aposentar e parar. E você tá aí desbravando esse Brasil no mundo do comportamento humano e trazendo consciência para as pessoas. E eu tenho certeza que a sua história vai impactar muita gente que assistir esse episódio. Gente, muito obrigada por ficarem até aqui. Vocês que ficaram, curte o vídeo. Manda para quem você acha que vai adorar ouvir essa história maravilhosa. E nós estaremos de volta na próxima quarta-feira, às 20 horas. Contamos com vocês. Até mais. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Esperamos outros encontros, porque realmente você é uma pessoa que o tempo não passa. A gente olha, é uma delícia a conversa, tem muito conhecimento, muito a agregar, e foi um prazer, uma satisfação ter você conosco. Muito obrigada, gratidão mesmo. Beijo. Tchau.